Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos nesta manhã, dia 27/9/2017, gravando este vídeo. Amém. E nós estamos gratos a Deus por este dia maravilhoso, chuvoso, que Deus criou, que Deus fez. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos fazer alguns comentários sobre o prefeito Arthur Neto, sobre o abono, sobre o Fundeb, que ele recebeu 109 milhões do Fundeb, e os professores da CEMED estão reivindicando o abono, reivindicando esse dinheiro que é de direito, que é deles. Bom, o Davi Almeida, o governador interino, está de parabéns. Nós damos parabéns porque pegou esse dinheiro do Fundeb, é uma sobra, e repassou como abono para os professores. Algo que ele fez que marcou a gestão dele, coisa que o Melo não fez, o Omar Aziz não fez, nem o Eduardo Braga fez, nenhum governador fez o que o Davi Almeida fez. Bom, eu estava fazendo uns cálculos, que o professor de 60 horas, só esse ano de 2017, com essas sobras do Fundeb, ele ganhou 20 mil reais. Se o Melo tivesse feito a mesma coisa no ano de 2016, seria 40 mil reais. Se o Omar, o Braga, tivesse feito as mesmas coisas nos anos anteriores, o Estado deve só de Fundeb para os professores de 60 horas 120 mil reais. Quer dizer que o Estado ele deve para os professores, só para os professores, 120 mil reais. Porque esse Fundeb é todo ano que é repassada essa sobra. Só que eu não tenho nenhum partido político, prefeito Arthur. Você está dizendo que essas manifestações que os professores da CEMED estão fazendo é um grupo político, não é nada disso. Você sabe muito bem que não é nada disso. Eles estão reivindicando um direito deles, que você tem que passar em abono. Ele deu uma entrevista agora há pouco, dizendo que o abono é uma espécie de trabalho atrasado. Ele não trabalha dessa maneira. Ele está criticando, e aí ele está repassando os valores do Fundeb em espécie de promoção, etc, etc, etc. Só que isso aí, o Fundeb, ele tem que aumentar o salário dos professores com a arrecadação do Estado, não é com o salário do Fundeb, não é com os recursos do Fundeb que ele tem que aumentar os salários dos professores. O recurso do Fundeb é só como se diz, um mimo, um agrado, uma espécie de remuneração acrescentada ao salário dos professores. Então, por que ele não quer pagar o Fundeb para os professores? Está mais do que claro que ele está desviando esses valores, como o Melo fez. O Melo, no ano passado, o governador Melo, como o Omar fez, o Braga fez, eles pegam o dinheiro do Fundeb, em vez de eles valorizarem o professor, em vez de eles devolverem o dinheiro para o professor, como é de justo, eles desviam o dinheiro para pagamento de outras coisas que só eles mesmos sabem. O prefeito e o governador do estado têm que fazer o que o
povo quer que eles façam. E o povo, os professores, os trabalhadores da educação, do ensino, querem o abono. Por que contrariar então a vontade do povo? A voz do povo é a voz de Deus, eles querem o abono. Então por que ele não manda pagar o abono para os professores? Por que ele fica enrolando? Porque ele pega esse dinheiro e desvia para outros pagamentos, outras que não tem nada a ver. Isso é um pecado que cometem com os professores, é uma grande injustiça que ele está cometendo. Aí ele vem dizer, não, que o abono é uma forma atrasada de trabalhar, que nada, meu irmão. Criticando o que o Davi Almeida fez com os professores do Estado. Criticando. Então nós damos uma nota 0 para os atos do Arthur. Eu sei que ele é um homem humilde, um homem muito religioso. Peço que ele faça uma reflexão, sabe? E deixe de enganar, deixe de enrolar. Não adianta nem enganar, mas os professores sabem que esse dinheiro, nós sabemos que esse dinheiro ele vai pegar para pagar as dívidas de empréstimo que ele faz, entendeu? Mas isso é um erro, porque esse dinheiro não é para pagamento de empréstimo, esse dinheiro não é para outros fins, esse dinheiro é para a categoria que já ganha tão pouco, já ganha tão mal. Veja, o professor tira do bolso dele para pagar o mestrado dele. 2 anos equivale a mais de 10 mil reais. Particular eu tô falando. Paga a passagem dele, ele gasta só com passagem 600 lá vai cacetada. Tudo o professor tira do bolso dele. Quer dizer, está praticamente pagando e paga imposto de renda para o governo federal. E por que o Estado é uma empresa, o município é uma empresa, e quem que tem que desfrutar dos lucros dessa empresa são os professores que trabalham com a máquina de produção dessa empresa. Eles estão formando os novos profissionais para que essa empresa chamada Estado vá para frente. Os médicos, eles já trabalham com essa máquina produtiva, mas com já a produção doente. Então, por que os médicos ganham melhor do que os professores? Porque, veja, os médicos, eles trabalham com a máquina que está com problema. A máquina está com problema. Então, eles trabalham para resolver. Uns têm solução, outros, porém, não. Mas o professor não, eles trabalham com a máquina ativa. Então, eles, por justiça, eles, na repartição dos lucros dessa empresa, Estado e município e federal, eles têm. Por que só os políticos, os vereadores, deputado federal, senadores, que trabalham nessa empresa chamada Brasil, ganham 30 mil reais, é o salário do senador da República, sei lá quando é o salário do governador? Por que eles que trabalham um pouco, porque eles só trabalham na parte administrativa, na parte disso, daquilo, com gravata, e o professor que está lá ralando com 40 alunos, 50 alunos ali trabalhando com a máquina produtiva, formando os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros engenheiros, os futuros professores, formando os futuros profissionais, ganham. Então, meu irmão, é um descaso. Então, a empresa Brasil e o Estado têm que repartir o lucro com os professores. Porque nessa empresa chamada Estado, eles trabalham formando os os futuros profissionais. Se colocar na balança, quanto é que eles estão perdendo, eles estão sendo o quê? Furtados, roubados.
e eles têm que comer o melhor desta terra. Porque, como eu já disse e falei, eles trabalham com a produção dessa empresa, formando os profissionais que vão atuar daqui a 5 enfim, daqui a 10 anos eles estão na ativa. E por que eles são enrolados? Então, o prefeito tem que repartir os lucros. Os lucros de todos os ganhos que o Estado arrecada, o Estado com os professores. Quando isso não acontece, eles pecam diante do Criador. Então, ele, como um bom prefeito, ele tem que pôr a mão na consciência e dizer: eu vou dar 20 mil reais, 10 mil reais, como o Davi Almeida fez. Vou dar não, vou devolver o que é deles em espécie de abono. Vou devolver o que é deles, conquista dele, como o Davi falou. Davi Almeida falou, que está publicado, é de vocês, é uma conquista, porque vocês trabalham formando um governador. E quanto é que custa para formar um governador? Quanto é que custa para formar um prefeito? Não tem preço. Todos os prefeitos, todos os governadores, até o presidente da República, eles passam pela sala de um professor. E quando eles chegam lá, sabe, então uma nação só vai para frente quando realmente a educação for vista como a galinha dos ovos de ouro. Porque são eles que formam os futuros profissionais que vão fazer a manutenção desse Brasil, vão, enfim, resolver os problemas, que são muitos. Então esse prefeito Arthur, ele tá errando, e errando feio, de não dar de estar inventando conversa. Faz o que o Davi Almeida fez, meu irmão. Reúne os professores da CEMED, leva lá pro Amadeu Teixeira, leva as mídias, leva a televisão, vai e dá e anuncia o abono para os professores. Faz o que ele fez, um exemplo que marcou a carreira dele, valorizando os 30 mil professores do estado do Amazonas que estão com salários, foi criticado, que estão com salários atrasados 3 anos, não tem reajuste, não tem aumento, e o professor tira do bolso dele, tem um ganho de custo, um vale alimentação de 200 e pouco, que só é uma ajudinha, porque ele gasta 700 reais com rancho, com comida, ele gasta mais de 700 reais. Mas o governador dá um auxílio. E por que o político tem um auxílio? Veja como é uma desigualdade monstruosa e injusta nesta nação injusta chamada Brasil. Um político que ganha, sabe, são pagos milhões e milhões para o auxílio doença. Diz que um vereador ganha R$1.000 de vale refeição. R$1.000. Que o dinheiro vem da arrecadação. Então o vereador tá comendo. Por que é repartido mais para o vereador? Tem que ser já que todo mundo está trabalhando nessa empresa do Estado, por que o político ganha mais do que o professor? Por quê? Se é uma empresa, os políticos são trabalhadores, os professores, os médicos, os engenheiros, todo mundo que trabalha para o Estado, para a prefeitura, todo mundo tem que comer, o bolo tem que ser repartido igual. Não uns comendo a fatia maior e os outros menor. E os professores comem a fatia, comem quase a migalha. Quase migalha. Então, segue o exemplo, prefeito Arthur. Anuncia, leva a imprensa.
e faz um show e dá o aumento, publica nas redes sociais, dá um Natal para esses professores, para eles poderem ter um Natal com a sua família. O dinheiro já está na conta, nós estamos sabendo que o dinheiro está na conta e o senhor não quer liberar esse dinheiro. Dá que esse dinheiro é dos tais, mais do que justo, e siga o exemplo. Não critique o que o Davi Almeida fez, mas siga o exemplo desse governador interino, que se ele vier para governador, candidato, nós vamos votar nele, porque foi o único o Melo não fez nada disso, o Omar muito menos não fez, não passou 1 centavo para os professores, 1 centavo. 1 centavo. E agora saiu esse abono, que é uma espécie de uma grande bênção de justiça, uma espécie de justiça. O governo assumiu, o Davi Almeida, não, eu tenho uma dívida com os professores, o Estado deve muito para os professores, deve 120 mil reais só de abono do Fundeb, e ele pagou só 20 mil. O Estado deve para os professores e muito, meu irmão. A sociedade deve muito. Então, é lamentável. Sabe o que é isso? Ninguém vota, a gente vai dar o troco. O prefeito Arthur está fazendo isso com o partido dele. Então, nas próximas eleições para prefeito, nós vamos dar o troco. Ninguém vai votar no candidato que ele apoiar. Só porque ele está fazendo isso com os professores. Só porque ele está fazendo isso, retendo o dinheiro que foi repassado para dar de abono para os professores, que é uma garantia, é uma espécie de louvor para o trabalho árduo na arte de ensinar, de transmitir conhecimento, que, como eu já disse e falei, o Estado, o presidente, a nação deve e deve muito. Olha, eu sinto muito. Deixa pra lá, você parece ser uma boa policial. Foi ele que errou. O que é 109 milhões para uma nação que ganha bilhões e bilhões e bilhões nesse país? Eu acho. Eu tô numa fase ruim. Eu saio com mulheres, faço elas rirem, é a melhor noite de sexo delas e aí não conseguem me acompanhar. Então, é muito triste o que está acontecendo, mas graças a Deus por isso. Isso mostra realmente a maneira como ele pensa. Foi 50 reais, 80 reais só que foi acrescentado no salário que ele deu. Que vergonha! O que a gente faz com 50 reais? Com 100 reais não vale mais nada hoje. A gente vai no supermercado com 50 reais, só traz uma sacolinha. Não dá pra nada. Um Estado rico, ele tem que dividir os lucros. 50%, 80% dos lucros que o Estado é uma empresa. A gente veio aqui como amiga. Eu não quero você aqui. É uma empresa. Eu sei. Então é muito triste. Já por outro lado, o Davi Almeida está de parabéns. Quando eu te pedi, Parabéns, porque foi o único que reconheceu verdadeiramente o valor que o professor tem. Foi o único. Nem o Melo fez o que ele fez, nem o Omar Aziz, nem o Braga. falei com você nas últimas semanas. E ele pagou em uma única só vez 2 parcelas desse abono salarial. Então ele está de parabéns. Que Deus abençoe ele, a sua administração. E se ele voltar como candidato, eu faço votos para que ele ganhe. Porque ele já mostrou para nós que ele valoriza a educação, não só com palavra, mas com o dinheiro na conta, que é o mais importante. É o dinheiro na conta para pagar, para comprar isso, para comprar aquilo. Porque o professor é um empreendedor, é um empresário, ele não para.
Ele tá na sala de aula, dando a aula dele, mas ele está pensando nas suas empresas, nos seus negócios, no seu mestrado, no seu doutorado, na sua nota, na sua apresentação. Ele está ali com milhões e milhões de informações na sua cabeça. Ele está pensando já na sua tese que ele vai ter que apresentar no seu livro. Enfim, o professor é um verdadeiro empreendedor desta nação. E o prefeito que não pensar dessa forma é um prefeito atrasado. Um governador que não pensa dessa forma, que não vê o seu professor como um multiplicador de outros professores, de outros gestores, de outros, ele é um multiplicador de engenheiro, ele é um multiplicador de mentes pensantes e inteligentes que vão trazer soluções para um Estado falido e caído, usar a inteligência dele para o bem. Não como esse Cabral que usou a inteligência, ele era tão inteligente, governador do estado do Rio de Janeiro, ele se achava acima do bem e do mal, ele era tão inteligente que ele usou a mente dele para roubar o dinheiro do estado do Rio de Janeiro. E sozinho com a família dele, desfrutou aí das riquezas do Rio de Janeiro, que hoje está aí sendo só uma mansão dele, leinoado com mais de 6 milhões. Envergonhado, tomando os remédios depressivos, e o estado falido e caído. Células mortas e renovar a pele. Uma depilação com discos de cerâmica que direciona e remove até os pelos mais curtos que a cera não consegue retirar. E uma revigorante massagem localizada que relaxa a pele e ativa a circulação. Então o prefeito, o governador, ele tem que dividir o lucro do estado com os professores dessa empresa, porque é uma empresa. São milhões, são milhares e milhares de novos empreendedores, novos empresários, novos comerciantes que vão consumir, que vão vender, vão comprar, vão, enfim, negociar a moeda, etc e tal. E são pessoas inteligentíssimas e que não podem fazer nada diante dessa injustiça, que pode sim, no dia que ele for pedir voto na televisão e nas mídias, no dia que ele foi pensar em pedir voto dos professores, que a pessoa não é boba, não é besta, ele vai ter um não para ele. Ele não vai ganhar. Porque a máscara dele está caindo, todo mundo está sabendo que ele está com a mão fechada para dar o abono dos professores. A dívida é tão grande do município, a dívida é tão grande que ele agradeceu a Deus desse dinheiro ter caído na conta, que ele vai pagar uma outra conta que ele tem já, que ele tem que pagar uma outra conta, e aí ele faz isso com os professores. Peca! Ele peca! Ele peca. Então, aconselhamos para o senhor pagar, chame a imprensa, chame os professores, leva lá faz como o Davi Almeida e anuncia o abono, ainda dá tempo de fazer isso, e anuncia o pagamento para os professores da CEMED, e use as palavras do Davi Almeida: eu não faço mais do que a minha obrigação. E pare de enrolar a educação. Divida os lucros com essa gente. Os lucros. E eu tô super feliz de estar mudando de vida, então, finalmente. Tem uma coisa estranha acontecendo lá em Quintas Alternadas. Amém, glória a Deus. As pessoas recebem o auxílio doença. O senhor vai ter o troco. Se o senhor fizer isso, nas próximas eleições, o senhor vai já se aposentar. Já vai se aposentar. Mas o senhor vai apoiar um candidato. E nós vamos lembrar do que o senhor fez com o Fundeb de 2017. Nós vamos
lembrar dessa marca registrada que o senhor fez do abono de 109 milhões que o senhor não liberou em abono para os professores da CEMED, e o seu candidato não vai ter os votos para se eleger e administrar o estado ou o município do estado do Amazonas, porque o senhor diz que o abono é um meio atrasado de administrar, querendo justificar a falta de pagamento. Eu não quero pagar e pronto, acabou-se. Só dizer isso. Eu não vou pagar e pronto, acabou-se. Não quero pagar, vou pegar esse dinheiro e pagar outras coisas. Fale a verdade. Não quer pagar? Mão fechada. Então, mão fechada também para as tuas petições do teu dia que tu vier pedir voto nas redes sociais e na televisão, e em porta, tu vai pedir voto dos professores para te eleger o teu candidato, e tu vai ter um não. Mão fechada para ti também. Só assim nós vamos te recompensar o que tu tá fazendo agora.